No fundo do abismo não existem heróis, só sobreviventes. E às vezes nem isso, tá? Se você acha que você já viu sofrimento em animes, é porque você ainda não desceu nas camadas mais profundas de Made in Abyss. Nesse vídeo a gente vai explorar mortes mais dolorosas, cruéis e emocionalmente destruidoras do mundo de Made in Abyss, cara. Onde até o nascer do sol pode simplesmente ser um adeus. De corpos sendo devorados por parasitas até almas presas em lares de carne e sofrimento, esse não é um top 10 comum, é um mergulho direto no desespero. Então se prepara, cara, porque o abismo não perdoa. As mortes que você tá prestes a ver aqui, elas vão te assombrar. Pega a tua pipoquinha, senta no sofá, se aconchega e vem comigo pra gente acompanhar as piores mortes de Made in Abyss. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E família, eu não vou, me estender muito aqui, vocês já sabem como é que funciona o esquema. Eu vou começar com a morte da Michi, uma das personagens mais icônicas dessa história, cara. Uma das personagens que me fez chorar quando eu assisti esse anime. A Michi era só uma garota humana normal, uma garota que foi enviada para a quinta camada do abismo pelo lendário soberano Apito Branco, o próprio Bondrewd, junto com outras crianças que também foram, e foi lá que ela conheceu a Nanate, né, e as duas se tornaram muito amigas, né. A fortaleza assustadora, o laboratório do Bondrewd era conhecido como Idofront lá, e logo as duas foram jogadas num experimento científico horrível. O objetivo do Bondrewd era descobrir como desviar os efeitos da maldição do abismo, e para isso ele criou um plano brutal: derrubar as garotas até a sexta camada e puxar elas de volta como se fosse uma linha de pesca com uma isca viva. A configuração do experimento transferiu todos os efeitos da maldição para Michi, poupando a Nanate disso. Mas isso acabou transformando a Nanate numa criatura, meio peluda e tal, ainda fofa à sua maneira. Só que a Michi não teve a mesma sorte que a Nanate. Assim que a maldição atingiu o corpo dela, ela foi deformada até se tornar uma coisa que mal parecia um humano. Ela virou um amontoado de carne, gemendo como se fosse uma bolha viva constantemente em dor. Ela não conseguia mais falar, mas ainda estava dolorosamente consciente, digamos assim. E isso nem foi o fim do seu sofrimento. O Bondrewd continuou torturando a Michi com vários experimentos distorcidos, testando os limites da regeneração do corpo dela. Ele empalava ela, cortava os membros, envenenava, só que a Michi sempre se regenerava. A única vez que a regeneração dela falhou foi quando o Bondrewd usou um artefato, que era os Sparagmos, que gerou uma lâmina de luz ali misteriosa que cortou ela. Foi quando atingiu o olho dela e aí o olho não se regenerou. A Nanate, ela não aguentou mais ver isso tudo acontecendo e escapou com a Michi para a quarta camada, tentando de tudo para acabar com seu sofrimento, só que nada funcionava. Foi aí que elas conheceram o Reg, que era o garoto robô, que tinha o braço canhão, poderia explodir ela, e depois da luta com o perfurador de orbes lá, a Nanate percebeu que o incinerador do Reg, ele era tão poderoso quanto os Paragmos e poderia finalmente libertar a Michi do que ela estava passando. Então ela pediu ao Reg que matasse a Michi. E o Reg foi lá, hesitou no início, mas ele aceitou com uma condição: que a Nanate prometesse não seguir a Michi para o vazio. E eles prepararam um local, um descanso final para ela e tal, cheio de bichinhos de pelúcia que ela adorava, se despediram. E mesmo que a Nanate estivesse muito feliz por libertar a Michi, ela também ficou com o coração muito partido. Nessa hora, irmão, eu desabei em lágrimas, não teve como. Só que essa não foi a última vez que a gente viu a Michi. A gente até viu ela lá na bizarra cidade da Irumiui lá, que era uma réplica da Michi que apareceu lá. E descobrimos que dos sábios da vila, chamado o Bilaf, ele ficou obcecado pela imortalidade dela e entregou parte do próprio corpo só para manter a Michi por perto. Ela se tornou uma fonte infinita de alimentos, se regenerando enquanto era devorada repetidamente. E quando a Nanate descobriu isso, ela se ofereceu ao Belaf para poder ficar lá, pela liberdade da Michi. E quando tiver a chance de fugir com ela, o Belaf acabou revelando que se a Michi fosse levada para fora da vila, ela desapareceria para sempre, porque tudo que foi criado pela Irumiui lá só poderia existir ali dentro. E diante dessa escolha, a Nanate percebeu que esse reencontro era só um sonho. Com o coração agora pesado, ela caminhou com a Michi até a barreira, refletindo sobre o quanto ela tinha crescido e aprendido. A Nanate, ela disse o adeus com a lágrima nos olhos mais uma vez enquanto a Michi desaparecia, e dessa vez de forma definitiva. A morte da Michi como humana foi só o começo do tormento dela. A partir daí, cara, a morte se tornou uma misericórdia, um fim muito mais esperado do que a dor que ninguém deveria ter suportado. E isso é o que torna a história uma das saídas mais brutais e emocionalmente devastadoras de todo o anime. A próxima da história aqui seria a Purushka, mano. A Purushka, ela foi originalmente filha de um dos Umbra Hands lá, que serviam ao Bondrewd lá no Idofront. E quando ela ainda era criança, ela sofreu um acidente enquanto ela viajava pela quinta camada. Só que o pequeno corpo dela e a mente foram completamente destruídos.
Um dos subordinados do Bondrewd, que era chamado Gael, eu acho, ele tentou curar ela, só que nada funcionava. Ele chegou a considerar sacrificar ela para acabar com o sofrimento. Foi aí então que o Bondrewd apareceu, ele adotou ela como filha, deu o nome de Prushka, né? E ela cresceu no Idofront, correndo por aí, ajudando os Umbrahands lá com as tarefas e ocasionalmente se aventurando com o seu papai. Era muito alegre, era legal, era absolutamente obcecada pelo Bondrewd. Basicamente ela vivia no mundinho dela também, e quando a Rico, o Reg e a Nanad chegaram no Idofront, a Prushka ela imediatamente se afeiçoou a eles, ela queria fazer parte do grupo. Chegou até a ajudar eles a escapar, revelando o seu desejo de se aventurar com eles algum dia. Só que o Bondrewd, cara, ele arruinou absolutamente tudo. Depois do sucesso ali do experimento com a Mitch, ele teve uma nova ideia. Ele precisava de alguém próximo que o amasse e que suportasse de bom grado a maldição por ele. E a Prushka se encaixava perfeitamente nisso daí. Então ele transformou ela num cartucho, que, sejamos sinceros, é basicamente uma lancheira de terror num nível industrial. O processo era muito cruel. Tudo, exceto a parte cerebral da coluna dela, era removido, cara. Literalmente, ela era mantida viva só por tempo suficiente para continuar sentindo ali, envolta na própria pele, cheia de drogas que faziam ela sentir euforia e terror ao mesmo tempo. Tudo enquanto absorvia a maldição pelo Bondrewd. Devido à devoção dela, a Prushka acabou assumindo o fardo da maldição para que o Bondrewd pudesse receber a bênção do abismo. E aí ela sofreu conscientemente o tempo todo com o corpo dela mutilado, além do reconhecimento. Mas a mente dela ainda estava lá, ainda pensando em partir numa aventura com a Rico e com os outros. O amor dela, a saudade eram tão fortes que mesmo depois de toda essa dor, o que restou dela se transformou numa pedra reverberante da vida. E aí é o super artefato raro, né, que é formado justamente a partir da alma, e a Rico pegou aquela pedra e usou para criar o seu próprio apito branco, significando que a Prushka, ela ainda tem que viajar com elas, mas não da forma como ela esperava. A morte da Prushka é um verdadeiro soco no estômago, mano. O sofrimento, cheio de inocência infantil e tal, o tipo de tragédia que faz o abismo praticamente dizer: ah, tu achou que a Mitch passou por maus bocados? Então toma, segura esse trauma aí. Bem mais do que você poderia imaginar, tá ligado? E agora o próximo, a gente até comentou aqui, mas é da Irumi-Yui, cara. A Irumi-Yui, ela era uma garotinha de uma tribo do abismo que vivia próxima à entrada. Só que ela foi expulsa pelo seu próprio povo por ser considerada uma garota amaldiçoada por conta da infertilidade dela e tudo mais. Então ela foi jogada no abismo como um tipo de sacrifício, né? E com o tempo ela acabou se juntando ao Ganja, que era um grupo de exploradores lá que buscavam a lendária Cidade Dourada. A Irumi-Yui, ela foi marcada como guia do grupo, eventualmente ela uniu com a Vueko lá, né, que era um outro membro da expedição, e o relacionamento entre as duas era um relacionamento muito puro, muito doce, basicamente um único raio de sol no horror absoluto que estava por vir. E quando a Ganja chegou à sexta camada, eles descobriram da pior forma que aquele lugar era um beco sem saída. Eles montaram um acampamento permanente ali e por um tempo tudo parecia controlado até que a doença surgiu. Um a um, os membros começaram a adoecer, começaram o endurecimento dos ossos, a calcificação, diarreia, tudo, mano. Eles descobriram que a água estava infectada com um parasita aí, que nem a fervura resolvia, então veio o que parecia ser um milagre. O grupo de limpeza encontrou um artefato chamado Berço do Desejo. Basicamente, ele realizava o desejo mais profundo da pessoa, mas como uma pegadinha, né, nesse meio aí. Tudo que tem no abismo funciona dessa forma. A Vueko, que estava desesperada para salvar a Irumi-Yui, ela entregou o artefato a ela e no dia seguinte a Irumi-Yui estava curada. Sem dor, sem sintomas, mas a troca foi cruel. O artefato se fundiu com o corpo dela e iniciou uma transformação horrível. O peito da Irumi-Yui se deformou completamente, o corpo dela se contorceu e aí ela começou a gerar criaturas pequenas, né? Que são criaturas mal formadas, como se fossem filhos, como ela chamava eles. Só que todos morriam quase que imediatamente, um após o outro, dia após dia. E cada morte partia o coração dela. O desejo dela de ter filhos foi realizado, só que da forma mais cruel possível. E o chefe da tribo lá, ele decidiu tirar proveito dessa situação. Ele começou a preparar ensopado com os restos mortais dos filhos da Irumi-Yui e secretamente alimentando todos os membros que estavam doentes ali na granja. E de alguma forma isso curou a doença. Sim, o grupo melhorou comendo os bebês mutantes mortos. Temendo que a Irumi-Yui não sobrevivesse por muito tempo mais, o próprio chefe enviou a unidade para encontrar outro berço do desejo, e a Vueko encontrou ele. Mas, embutido no próprio corpo mutante da Irumi-Yui, uma tentativa desesperada do seu corpo realizar um último desejo, nesse ponto a Irumi-Yui já era uma mistura grotesca de tentáculos e tristeza.
ela começou a se mover, consumindo as feras voadoras ali, como os seus apêndices monstruosos, né? E um dos membros da granja, o Belaf, né, que estava de boa, ele se afogou em culpa por ter comido os filhos dela. Ele pediu para ser consumido também, e ela aceitou. Então abriu um buraco no corpo dela, que ele entrou, e aí em vez de morrer, ele foi transformado em Narehate, que era uma criatura amaldiçoada, porém ainda consciente. Os outros decidiram fazer a mesma coisa, uma forma de pedir perdão por terem comido as crianças dela. E aí o chefe da tribo, ele então declarou que essa era a casa que eles estavam procurando. Enquanto os membros da granja caminhavam lá voluntariamente para dentro do corpo da Irumyuui, a Vueko se recusou a ir. Ela tentou se jogar do penhasco, só que o chefe impediu ela e trancou ela numa cela escura. E aí o corpo da Irumyuui, agora transformado numa estrutura viva gigantesca, deu origem à vila que a gente conhece como a Urubou lá, né? Que é dentro da antiga cabeça dela, começou a nascer toda uma civilização. E já que a gente falou de tudo isso, a próxima seria a Vueko, que era uma órfã que acabou sendo criada por um homem monstro chamado Joe lá, né, que abusou de todas as formas possíveis dela, e certo dia a Vueko e alguns pescadores encontraram destroços de um navio naufragado, e toda a tripulação estava mutilada, com exceção de um único sobrevivente delirante que falava de um abismo devorador de homens e de uma lendária cidade dourada escondida lá no fundo. Antes de morrer, esse homem entregou uma bússola estelar que apontava para o abismo, e o Joe lá, ele guardou o artefato, mas eventualmente ele tentou matar a Vueko, e ela conseguiu escapar, herdou a bússola e decidiu encontrar a cidade dourada por conta própria. A Vueko se tornou uma exploradora, uma aventureira ousada o suficiente para poder descer no abismo, se juntando à Ganja, como a gente viu, explorando tudo por lá, e com o tempo ela se tornou uma das líderes do grupo. Então assim, ela foi conhecida como uma das 3 sábias. Durante a descida, a gente viu o que aconteceu com a Irumyuui em toda aquela expedição, e a partir daí tudo começou a desandar. E aí tudo aconteceu para que a Vueko ficasse presa naquele isolamento total, sem luz, dentro do que um dia foi a cabeça da Irumyuui, tá? Então ela passou anos ali na escuridão, cercada pelos sons dos lamentos da Irumyuui, dos seus filhotes mortos e tal. Só foi libertada quando a Riko encontrou ela lá, porque depois de ser resgatada, a Vueko ainda ajudou eles ali a guiar a Riko pela vila, né? Compartilhou as histórias trágicas. Só que o passado voltou a assombrar ela. Joe, que era um antigo abusador, foi recriado por uma cópia do pesadelo gerada a partir das memórias da Irumyuui e enfrentou Ureg em combate. Logo depois, Faputa, que era a última filha da Irumyuui, nascida como um desejo final, chegou na vila para poder destruir tudo com a vingança. E o caos da maldição toda, tudo fez com que acontecesse a despedida da Vueko, né? Porque assim, a Vueko ela começou a sucumbir à maldição do abismo. Naquela profundidade, a maldição era extremamente violenta, ela despedaçava o corpo. Não existia maldição dentro do corpo da Irumyuui, mas como estava tudo quebrado agora, a maldição voltou a funcionar, por causa da camada que existia de maldição. Então assim, ela distorcia a carne, a mente, como se transformasse no ser humano numa, sei lá, uma pintura viva de sofrimento. E o Ureg ficou desesperado tentando proteger ela, só que a situação era crítica, cara. Não tinha como, o outro membro lá da ex-Ganja se sacrificou a vida para poder ajudar a Nanate a trazer a Vueko pro local seguro. Só que era tarde demais, cara. A Faputa encontrou ela desfigurada, e quando viu ela assim, ela ficou emocionada quando a Vueko chamou de Irumyuui no final, né? E pra Vueko conhecer a Faputa deu um sentido à sua vida. Mesmo sendo esmagada pela maldição, a Vueko faleceu sorrindo, deixando a Faputa com sentimentos intensos de perda e amor também. Mas ainda existem horrores no filme de Made in Abyss, que é o Alvorecer da Alma Profunda lá. No terceiro filme da franquia, cara, a gente tem uma parada que é doideira. Quando a Riko, o Ureg e a Nanate finalmente chegam no Jardim das Flores da Resiliência, literalmente é doideira ter um lugar tão bonito assim no meio de um inferno que é o abismo. Era o lugar favorito da Liza, né, inclusive a mãe da Riko. Lá eles são recebidos pelos capangas do Bondrewd, que alertam que o jardim já está infestado por criaturas conhecidas como os Enganadores de Amaranto. Basicamente, essas criaturas, elas são insetos comuns. Esses enganadores são basicamente borboletas demoníacas do inferno. Nativos da 6ª camada do abismo, eles eram considerados raríssimos, conhecidos só por alguns apitos brancos específicos com registros sigilosos. Só que eles começaram a migrar e aparecer na 4ª camada, o que por si só já é um sinal extremamente alarmante. O bicho está subindo, tem alguma coisa de errada. O que tornaram esses seres tão aterrorizantes é o fato de que eles evoluíram para se parecer exatamente com as Fortunas Eternas, que são as flores icônicas que florescem por todo o abismo, que são belas, delicadas, inspiradoras, só que por trás dessa aparência encantadora se esconde esses predadores ali prontos para devorar qualquer um que se aproxime. Eles vão lá e se camuflam, né? Literalmente as asas se misturam com o ambiente e se disfarçam das flores. E aí quando tu começa a deitar ou alguma coisa do tipo, é como
se fossem minas terrestres biológicas. Os insetos são inteligentes, eles entram em dormência, né, e permanecem perfeitamente imóveis enquanto eles estão imitando as flores, e são sorrateiros também. Eles conseguem enganar até as criaturas que detectam consciência através do campo de força do abismo. Então se você se aproximar demais, pum, surpresa. Eles só te esfaqueiam ali, começam a injetar larva dentro do teu corpo, e aí eles só observam relaxados, porque as criaturas que eles injetaram começam a mastigar lentamente no caminho através das suas entranhas. Uma vez que essas larvas começam a eclodir, elas crescem, se multiplicam e não param mais. Elas te devoram vivo de dentro para fora. E quando chegam na tua cabeça é o fim, não tem como mais. Você pode até continuar vivo por um tempinho, mas agora o teu corpo virou literalmente um Airbnb permanente para esses monstros. Às vezes, esses insetos adultos até rastejam pela sua boca e alimentam basicamente você, mantendo o teu corpo funcional. Isso só para extrair os nutrientes. Eles literalmente são parasitas. É como se fosse um gado consciente de pessoas sendo mantido como predadores, tá? E quando o Reg ele olhou ao redor do Jardim das Flores da Resiliência, ele viu as consequências horríveis disso daí. Apitos pretos, que são um dos melhores entre os exploradores ali, deitados, infestados, usando como se fossem incubadoras de insetos. E não estava claro se ainda estavam conscientes, mas ficaram assim por muito tempo. Um resumo da história aqui: se você tiver o infortúnio de ser vítima desses parasitas, você vai sofrer um tormento agonizante muito prolongado e vai ser digerido vivo aos poucos, consciente de tudo, tá? Você vai sentir cada mordida, cada movimento, sabendo que está sendo mantido vivo só para alimentar os filhotes desses parasitas. O seu corpo se torna uma casa mal assombrada ambulante e você um fantasma gritando por dentro. A dor física é terrível, mas a morte causada por esses seres aí também é uma tortura psicológica, um verdadeiro pesadelo decorado de flores, pétalas infectadas e belíssimas, como se fosse um jardim assassino. Até me arrepia falar disso. Outra morte que é uma morte que é muito ruim que a gente vê acontecer é, infelizmente, a doença do aniversário. Uma praga antiga no mundo de Made in Abyss, e não faltam formas horríveis de morrer, mas poucas são tão sinistras e cruéis quanto a chamada doença da morte do aniversário. É um fenômeno muito misterioso, ninguém sabe como acontece, ele é letal e assombra a cidade de Orth há muito tempo. Essa doença ela ataca com uma precisão assustadora. No dia do aniversário da pessoa, ela adoece gravemente e no final do mesmo dia ela morre. Não importa tratamento que seja aplicado, nada funciona. Por muito tempo essa doença ela foi tratada só como uma superstição, né? Uma lenda urbana. Só que antes mesmo da jornada da Rico e do Reg, 8 crianças do distrito de Orth já tinham morrido dessa maneira, todas no seu aniversário. As mortes ela deram credibilidade aos rumores que passaram a começar a circular discretamente entre a população. E uma superstição em particular começou a se espalhar ainda mais com esse medo todo, né? Se alguém vê o seu próprio reflexo com o pescoço torcido no espelho na manhã do seu aniversário, o teu destino tá selado, você vai morrer. Laf, que era um vendedor local, comentou que diversos dos seus clientes regulares morreram nos seus aniversários. Jiru também, mais tarde, confirmou que 5 órfãos do orfanato Belúrades também faleceram da mesma forma. Histórias como essa começaram a fortalecer a crença da doença da morte do aniversário e aumentar toda a ansiedade coletiva de Orth. Até mesmo a Ozen, que é uma das lendárias Apito Branco, que reconheceu a existência desse fenômeno. Ela explicou que, de uma forma ameaçadora, que quando a praga atinge aqueles que estão sob a influência do abismo, só resta você orar para ser poupado, porque não tem como. Isso só traz vestígios de desespero. Esse fenômeno pode estar relacionado, inclusive, aos inúmeros esqueletos que são encontrados em posições de oração nas proximidades da torre fúnebre lá, né, na primeira camada do abismo. Os corpos, eles ficam ajoelhados, como se eles implorassem por misericórdia no momento da morte. E toda a datação arqueológica revelou uma parada impressionante. Esses esqueletos, eles têm cerca de 2000 anos. Quanto mais profundamente se cava sobre a torre, mais antigos eles se tornam, alguns com até 6000 anos de idade. E esse padrão reforça a teoria de que a doença da morte do aniversário vem atormentando a humanidade não há pouco tempo, mas há milênios, eliminando comunidades inteiras de tempos em tempos. A verdade veio à tona quando Siraj revelou informações cruciais, lá na 7ª camada, né? Talvez a doença ela não seja uma doença de fato, e sim uma manifestação de algo mais antigo e mais profundo, algo chamado a respiração, que foi mencionada numa antiga canção sagrada conhecida como Haramari. De acordo com algumas escrituras lá, somente aqueles que são considerados falhos são resistentes à doença da morte do aniversário. Só que o que realmente qualifica uma pessoa como uma falha permanece obscuro, a gente não sabe de fato
fato que é, até hoje, só uma pessoa, que foi um menino, o Kiyoi, né, ele conseguiu sobreviver depois de contrair essa doença. E os sintomas começaram com a febre alta, levando o Mio a suspeitar do envenenamento, só que quando afastou o Kiyoi da influência do abismo, levar ele, tipo assim, pra frota de caravanas ali dos médicos, esses sintomas desapareceram quase que imediatamente. E foi uma confirmação arrepiante da doença da morte de aniversário, que está diretamente ligada à presença e à influência do próprio abismo sobre a pessoa. Numa cena posterior, até mais pra frente, já no mangá, Manet, que é uma das gêmeas do Distrito Leste, é mostrada conversando com a sua irmã morta, Shinryumi, tá ligado? E o corpo da Shinryumi tá coberto por moscas, ele já tava num estado de decomposição completo. E essa assombração silenciosa é um reflexo do trauma da solidão da Manet. E a conversa termina com o que parece ser a própria morte da Manet, implicando que ela também foi vítima da morte do aniversário. E aí, no final das contas, por todas essas razões, a doença da morte do aniversário, ela se destaca como uma das formas mais terríveis de se morrer em todo o universo de Made in Abyss. Não oferece nem misericórdia, nem esperança. Só a cruel ironia de morrer no mesmo dia que você nasceu. E é uma coisa que não tem como explicar. Bom, família, todas essas foram as mortes mais perturbadoras e assustadoras de Made in Abyss. Eu espero que a gente não veja muito mais mortes do que isso, né? E descubra, assim, muito mais coisas. Inclusive, eu tava pensando em trazer um vídeo pra vocês sobre Ureg, algumas teorias que tem sobre ele, sobre como que ele chegou na superfície, quem ele de fato é e por que tudo puxa pro fundo do abismo, né? A gente tem que descobrir mais coisas sobre ele, eu quero trazer pra vocês. Então, se quiser, comenta aí, não esquece de caprichar no like, de se inscrever no canal e ativar o sininho pra gente acompanhar muito mais sobre Made in Abyss por aqui. Tô curtindo demais falar com vocês sobre essa obra, que eu assisti recentemente de uma forma incrível, achei maravilhoso e espero que a gente possa comentar muito mais. Eu vou ficando por aqui, galera. Beijão no coração de vocês e até a próxima. Valeu!